Eu sou Jesus. Estou aqui para contar a história que não começa no meu nascimento em Belém, mas que se estende por toda a eternidade. Esta não é apenas a minha história, mas a história de como Deus, o meu Pai, planejou o encontro comigo desde o primeiro suspiro da humanidade. Eu sou aquele que o mundo inteiro de leste a oeste estava esperando. Vocês vivem em um mundo onde todos os dias surge alguém alegando ter a verdade, ser um profeta, um mestre ou até mesmo um Deus. Buda, Maomé, Confúcio, Lao Tse e tantos outros. Todos eles têm o direito de serem ouvidos e considerados. Mas quando se trata de algo tão vital quanto a salvação e o sentido da vida, como vocês podem saber quem está dizendo a verdade? Como podem diferenciar o mensageiro de Deus de um simples impostor? Eu lhes digo, a sabedoria humana e a história estabelecem um teste de fogo. E a razão diz, se um mensageiro é enviado por Deus, o mínimo que Deus faria seria anunciar a sua chegada com antecedência. Pensem comigo. Se um fabricante de automóveis anuncia um novo modelo, ele o faz meses antes para criar expectativa. Se o Criador do universo decidiu enviar alguém de sua parte, ou se ele próprio veio com uma mensagem de importância vital para toda a humanidade, não seria lógico que ele deixasse os homens saberem quando ele viria, onde nasceria, que doutrina ensinaria, que inimigos faria e, crucialmente, de que maneira morreria. À medida que o mensageiro se conformasse a esses anúncios, a humanidade poderia julgar a validade de sua alegação. A razão humana, a mesma que todos vocês possuem, é o meu juiz. Sem este anúncio prévio, qualquer impostor poderia simplesmente aparecer e dizer: "Eu vim de Deus", ou "Um anjo me visitou". Não haveria uma maneira objetiva e histórica de testar a sua palavra, apenas a sua fé cega. Mas o meu Pai não trabalha no escuro. Se um diplomata chega a uma nação estrangeira, ele precisa apresentar credenciais que foram datadas antes de sua chegada, documentos que comprovem sua identidade e missão. Se isso é exigido para um representante de um país, a razão exige muito mais de um mensageiro que alega ter vindo do próprio Deus. A pergunta que a razão faz a todos os líderes é: que registro existia antes de seu nascimento de que você viria? E é aqui que a minha história se separa da história de todos os outros. Coloquem-me ao lado dos grandes mestres do mundo e a verdade se manifestará. Ninguém previu o nascimento de Sócrates, ninguém anunciou a Buda, o dia em que ele se sentaria sob a árvore do despertar, nem o que ele ensinaria. Ninguém registrou o nome da mãe de Confúcio ou o local de seu nascimento séculos antes de ele aparecer. Eles simplesmente vieram e disseram: "Acreditem em mim". Eles eram grandes homens entre os homens, mas não eram o divino no humano. Mas comigo a história é diferente. Por causa das profecias do Antigo Testamento, minha vinda não era apenas esperada, era exigida. Eu convido vocês a buscarem os escritos do povo judeu, a história narrada pelos babilônios, persas, gregos e romanos. Por enquanto, olhemos para esses textos apenas como documentos históricos, não como obras inspiradas, e comparem-me a eles. As profecias, é claro, não são como a exatidão fria da matemática. A linguagem da profecia é viva e poética. Contudo, se examinarem as várias correntes messiânicas, a promessa de Deus aos patriarcas de que, através deles, as nações seriam abençoadas, a profecia de que a tribo de Judá seria a líder até a vinda daquele a quem todas as nações obedeceriam. A estranha, mas clara profecia do nascimento virginal encontrada na Bíblia dos judeus de Alexandria, a Septuaginta. A descrição profunda em Isaías 53 do servo sofredor que entregaria sua vida como oferta expiatória pelas ofensas do povo. As perspectivas do reino glorioso e eterno da casa de Davi. Em quem, senão em mim, essas profecias encontram seu cumprimento. Eu sou aquele. Eu sou o único que cruzou essa linha, dizendo: "Buscai os escritos que foram feitos séculos antes que minha mãe me concebesse". A singularidade histórica da minha vinda me coloca à parte de todos os fundadores de outras religiões.
E quando o cumprimento dessas profecias ocorreu historicamente na minha pessoa, não só as profecias cessaram em Israel, como os sacrifícios no templo foram suspensos, pois o verdadeiro Cordeiro Pascal havia sido imolado. Esta expectativa, porém, não era exclusiva dos judeus. O mundo inteiro me esperava. O historiador romano Tácito registrou que era uma convicção geral que o Oriente deve triunfar e que da Judéia há de vir o Mestre e o Senhor do mundo. Suetônio descreveu a tradição romana como uma crença antiga e invariável em todo o Oriente, de que por profecias indubitavelmente acertadas, os judeus fossem alcançar o poder supremo. A China, do outro lado do mundo, também estava em antecipação. Os anais do Império Celestial descrevem uma luz misteriosa no sudoeste que iluminou o palácio do rei, e os sábios interpretaram: esse prodígio significava o aparecimento de um grande santo do Ocidente, cuja religião seria introduzida em seu país. Os gregos, através do dramaturgo Ésquilo, séculos antes da minha vinda, escreveram: não tentes de modo algum dissuadir-te desta maldição até que Deus surja, para aceitar sobre a própria cabeça o suplício de teus pecados. Eles clamavam por um Salvador, por um Redentor. Os magos do Oriente que vieram me adorar sabiam da minha vinda não apenas pelos escritos de Daniel, mas pelas profecias pagãs que circulavam o mundo. Cícero, o grande orador romano, perguntava: a que homem e a qual período temporal essas profecias se referem? Virgílio, o poeta, falava de uma mulher casta sorrindo para seu menino infante que poria fim à Era do Ferro. Até mesmo Suetônio citou que os romanos temiam tanto o rei que governaria o mundo, que ordenaram a matança de todas as crianças nascidas naquele ano, uma ordem que, exceto pelo rei Herodes, não foi cumprida. Platão e Sócrates falavam de um logos, de um sábio universal ainda por vir. Confúcio mencionava o santo. Eu sou esse homem. Eu sou o único em toda a história que preencheu um perfil que foi escrito e documentado por séculos e por culturas em todo o mundo. Este fato, por si só, me distingue de todos os outros líderes religiosos. Mas há uma segunda distinção que me aparta de todos. A minha vinda afetou a história com tamanho impacto que a dividiu em dois períodos: antes de Cristo e depois de Cristo. Até mesmo aqueles que hoje negam a minha divindade para atacarem a minha existência, precisam datar seus argumentos com a referência da minha chegada. Nem Buda, nem Maomé, nem qualquer outro filósofo fez isso. E a terceira distinção, a mais crucial: qualquer outra pessoa que já veio a este mundo veio para viver. Eu vim para morrer. A morte foi a pedra de tropeço de Sócrates. Ela interrompeu o seu magistério. Mas para mim, a morte era a meta, o ouro que eu buscava, o cumprimento de minha vida. Poucas das minhas palavras ou ações são inteligíveis sem a referência à cruz. Eu não me apresentei apenas como mestre, mas como salvador. Não bastava ensinar os homens a serem bons. Eu precisava lhes dar o poder para serem bons, após resgatá-los da culpa e da desilusão primordial. A história de toda a vida humana começa com o nascimento e termina com a morte. Na minha pessoa, no entanto, a morte veio primeiro e a vida, por último. O Apocalipse me descreve como o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Eu fui sacrificado intencionalmente pelo primeiro pecado e revolta contra o meu Pai. A minha cruz, em primeiro lugar, lançou a sua sombra até o meu nascimento. A minha vida foi vivida de trás para a frente. O meu nascimento fala do mistério do patíbulo. Foi do sabido ao conhecido, da razão da minha vinda manifestada no nome de Jesus, ou Salvador, até o cumprimento final da minha vinda, a morte na cruz. Minha pré-história eterna é descrita por João e minha pré-história temporal por Mateus, através de minha genealogia. Olhem para essa linhagem humana. Ela está ligada a pecadores e estrangeiros. Essas marcas na minha ascendência sugerem a minha compaixão pela humanidade caída. Não é surpresa que uma das acusações que me fariam é que eu era chamigo de pecadores e um samaritano.
A sombra de um passado maculado predizia o meu amor futuro por aqueles que carregam a mácula do pecado. Eu nasci de uma mulher tornando-me homem para ser um com toda a humanidade, mas nasci de uma virgem coberto pelo Espírito Santo e cheio de graça, o que me coloca fora da corrente de pecado que infectou todos os outros. Agora você ouviu parte da minha história e saiba, cada palavra que ouviu é uma semente de vida. Eu te chamei pelo nome e te convido a caminhar comigo todos os dias, porque eu sou Jesus. E quem é você? Diga o seu nome aqui nos comentários e permita que o mundo ouça o som da sua fé. Compartilhe esta mensagem. Leve o meu amor a quem precisa ouvir a minha voz. Eu sou Jesus e eu estou contigo até o fim dos tempos. Inscreva-se e continue ouvindo a voz do Salvador.